Shalom, graça e paz para todos. Nós estamos na 28ª semana, que vai dos dias 11 ao 16 de outubro de 2021, que é a quarta semana de aulas híbridas e também a primeira semana da nossa quarta unidade do ano letivo 2021. Este vídeo é destinado a todos os alunos de ensino religioso e de história das primeiras séries A e B, turno matutino, ensino médio, que estão em aulas remotas, e os que estão nas aulas híbridas, cujas turmas foram divididas em A e B e que pertencem às turmas A, já que nesta semana, que é a 28ª semana, foram para a escola os alunos da turma B, enquanto ficaram em casa os da turma A. Isso lembrando aquelas turmas que foram subdivididas, porque o total de alunos que optaram por aulas híbridas superou o número esperado e as turmas tiveram que ser divididas. Então, esse vídeo aqui é destinado àqueles que estão em aulas remotas e aos que optaram pelas aulas híbridas, mas que pertencem à turma A dessa subdivisão. Então, o que eu vou comentar aqui neste vídeo já pode ser de conhecimento de alguns dos alunos que já foram para algumas das aulas híbridas, mas o que eu vou falar agora é desconhecido dos que permanecem na modalidade de aulas remotas. Algumas coisas que eu comentarei só dizem respeito aos que estão nas aulas híbridas, mas é necessário que também aqueles que estão na modalidade de aulas remotas tenham conhecimento de como está sendo a metodologia em sala de aula. Afinal de contas, todos têm que ter o mesmo direito. Ainda aqueles que estão participando das aulas presenciais, mas não estão, aqueles que estão nas aulas remotas e não estão nas presenciais, eles também merecem ter conhecimento, devem ter conhecimento de como está acontecendo dentro de sala de aula. Primeiro, comentando sobre o meu afastamento de 20 dias. Eu estou de licença paternidade, que se conta do dia 22 de setembro de 2021 e vai até 11 de outubro de 2021. A licença paternidade são de 20 dias, que é a licença concedida ao pai que tem filho recém-nascido. No caso, meu filho João Davi nasceu no dia 22 de setembro de 2021. A partir daí, contando-se 20 dias, o meu afastamento termina no dia 11 de outubro de 2021. Como dia 12 de outubro é feriado, não teremos aula dia 12, ou seja, não tivemos, né, quando esse vídeo estiver sendo assistido por vocês, já é depois do dia 12. E dia 13 também eu não estarei dando aula. Dia 13 eu tenho um compromisso que estarei levando os exames de meu pai, que é um idoso de 91 anos, no médico dele, no médico oncologista. Então, eu só tenho de aula a repor só a do dia 13 de outubro de 2021. Os 20 dias de afastamento não são aulas a repor. Isso aí é responsabilidade do Estado, que foi o Estado que me concedeu a licença. Então, eu não vou pagar aulas que eu não devo, já que eu estava afastado por força de lei. Ok? Que isso fique bem claro. Algumas observações que eu havia comentado já em algumas turmas, porque quando voltou a modalidade de aulas presenciais, ou melhor dizendo, aulas híbridas, eu só fui 2 dias, só uma segunda, a segunda do dia 20 de setembro e a terça de 21 de setembro, só fui 2 dias. E nas turmas que eu fui, eu apenas fiz alguns rápidos comentários, em algumas eu ainda
fiz uma pequena introdução sobre história e sobre ensino religioso. E isso aí nós temos que levar em consideração que a partir de agora nós estamos vivendo uma espécie de novo normal. Como assim um novo normal? Vejam bem o que acontece entre o final de um ano letivo e o começo de outro. Acaba-se o ano letivo, lá finalzinho de dezembro, voltam as aulas, geralmente nos meados do final de fevereiro, por aí, começo de março. Estou dando aqui uma média por alto. A gente fica aproximadamente uns 2 meses sem ver os alunos. E quando voltamos às aulas depois de 2 meses, nós vemos tanta diferença, alunos que engordam, emagrecem, mudam a cor do cabelo, muda o estilo de se vestir, muda tanta coisa que às vezes a gente fica se perguntando quem é esse daí que eu não estou nem conhecendo mais. Imagine quase 2 anos sem se ver. Imagine o voltar para a sala de aula. Quando a gente volta para a sala de aula, quando é o primeiro dia de aula do ano letivo, já é aquela sensação de novidade, todo mundo procurando o melhor lugar, o materialzinho todo arrumado em cima da carteira, esperando a primeira aula. Muitas mães vão com os alunos, isso os do fundamental, sexto ano, sétimo, alguns dos oitavos, algumas mães do oitavo ainda vão. Mas agora foi uma situação diferente. Em 20 de setembro, voltaram alunos que já estão na metade do segundo semestre do ano letivo 2021, depois do ano letivo 2020, quase todo em casa, só na modalidade remota. Então, é uma sensação, no mínimo, estranha. É uma novidade, ninguém nunca havia passado por uma situação dessa em anos. Ou melhor, não sei nem se o ensino brasileiro conheceu alguma experiência como essa. É uma experiência completamente nova. E às vezes a gente fica meio descolocado, o professor fica meio deslocado em sala de aula, os alunos também. A gente não sabe como reagir, a gente diz, o professor mudou. A gente quer, professor diz, os alunos mudaram. Mas nós temos que entender, professor entender aluno, aluno entender professor, porque é um grande mar de novidades. É tudo diferente agora, então nós temos que nos adaptar. Assim como nós ficamos ao nos deparar com uma coisa nova, que a gente fica meio estranho, analisando, meio parado, e só depois, aos poucos, é que a gente vai se acostumando, se adaptando. É essa a sensação que nós estamos sentindo, que nós estamos vivendo nos dias atuais. E nas turmas que eu já visitei, no dia 20 de setembro e 21 de setembro, eu comentei algumas coisas bem rápido, porque quem já foi meu aluno até o ano letivo 2020 sabe que no primeiro dia de aula eu sempre costumo entregar uma folha, às vezes 2 folhas de um lado a outro, com todas as regras do ano letivo, como serão avaliados, como serão as atividades, meio mundo de coisa que eu sempre gosto de deixar esclarecido no primeiro dia de aula. Mas eu não ia fazer isso agora no retorno com as aulas híbridas. Porém, eu fui relembrando algumas coisas, como uma regrinha bem simples, né? Que tudo o que o professor escrever no quadro é para o aluno copiar. Essa regra ainda permanece nas minhas aulas, como sempre foi. A exceção é quando eu disser que não é para copiar, não copiei, mas via de regra, tudo que estiver no quadro é para copiar. Isso aí já é via de regra, ok? Questão de presença nas aulas híbridas. Os alunos que optaram por participar das aulas híbridas, uma coisa que será exigido é compromisso e a tolerância máxima de atraso, com toda sinceridade, é de 3 minutos, principalmente para as turmas em que eu estiver no primeiro horário. Isso mesmo, tolerância de 3 minutos. Por quê? Porque o motivo é bem simples. Foi dada uma opção, uma alternativa para cada aluno maior de idade e cada aluno menor de idade que tem algum pai, mãe ou responsável, foi dada a opção de escolher, de optar entre permanecer em casa na modalidade de aulas remotas ou ir para a escola e participar da modalidade de aulas híbridas.
Se por acaso o aluno maior de idade, o pai, a mãe, o responsável, assinou aceitando ir para a escola, o mínimo que se pode imaginar, o mínimo do mínimo que se pode imaginar é que esse aluno tenha condições de estar pontualmente na escola. Caso não pudesse, seria marcado um X no não, que não iria participar das aulas híbridas. Então, nesse caso, se o aluno ou seu responsável se comprometeu que esse aluno vai, eu espero que ele esteja. Simples assim. A lista de presença nos plantões online. Nunca cobrei. E aí muitos devem estar pensando, ou já pensaram, né, no dia 20 e 21 de setembro. Quer dizer que o professor João Hélio, nas aulas remotas, nem queria, nem pedia lista de presença. E agora, para quem está nas aulas híbridas, cobrando até tolerância máxima de 3 minutos. Eu digo, é isso mesmo, entendeu perfeitamente. Uma coisa é estar na sala. Todos que estão indo garantiram que podiam estar presentes. Diferente de quem está em aula remota. Vamos ser sinceros, eu não gosto de meias palavras, as pessoas já me conhecem. Eu gosto da sinceridade. E vamos ser sinceros. De que é que adianta? Para que é que serve lista de presença em aulas remotas? Por favor, não me venham com aquela coisa, é porque isso e aquilo. Não. Vamos ser sinceros, estou falando de sinceridade. Suponhamos, antes do dia 20 de setembro, o meu plantão de ensino religioso era nas quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã. O de História, nas sextas-feiras, de 8 às 9 da manhã. Suponhamos que eu quisesse essas listas de presença que eu considero inúteis. Vamos lá. O aluno está dormindo. Ele sabe que tem um plantão 8 horas. Isso aqui é hipotético, é uma suposição. Uma suposição de coisas que podem acontecer, ou quem sabe se não aconteceram. Não posso garantir nada porque eu não vi, não presenciei. Mas estou falando em hipóteses que são bem prováveis que tenham acontecido. O aluno está dormindo. Chega lá, 8h50, ele abre um olho, lá na cama, deitado, olha o celular e bota o nome na lista de presença. Volta a dormir. E aí eu vou e aceito essa presença como o aluno esteve presente durante todo o plantão. Ou então ele deixa o recado com alguém de casa, algum parente, alguma pessoa e diz: olha, quando é 8 horas, quando o professor pedir a lista de presença, bote aí meu nome. Se acontecer algum desses dois exemplos que eu citei, não vamos saber nunca. E aí eu vou e boto presente na lista de presença. E aquele aluno que ficou presente o plantão inteiro, fez a atividade bem rápido para ver se dá tempo, para quando chegar 9 horas já pegar outro plantão. Aí ele, por um acaso, porque ele estava compenetrado na atividade, ele esquece de colocar o nome na lista. Aí fica com falta, né? Porque esqueceu de colocar o nome na lista. Que justo, não é? Então, por isso aqui são apenas 2 exemplos que eu estou citando. O de mandar outra pessoa colocar o nome, ou de estar dormindo, ou brincando, ou jogando, ou fazendo maratona de desenho japonês, assistindo o episódio número 5432 de Naruto, alguma coisa. Aí diz, espera aí, deixa eu botar aqui na lista. Aí bota na lista lá e depois volta a assistir. Alguma coisa desse tipo. Já citei até mais um exemplo aqui de coisas que podem acontecer. Então, por isso que eu deixo claro que estas listas de presença para mim são inúteis. Repito, para mim elas são inúteis. Se meus outros colegas fazem bom uso, tudo bem. Nós vivemos em um mundo democrático, cada qual tem sua opinião. E por falar em opinião, minha opinião sobre as aulas híbridas: não deviam ter retornado. A essa altura do campeonato eu me pergunto, para quê?
Para que esse retorno com aulas híbridas? Já começou assim, aulas remotas ou ano letivo, terminaria. Aí muitos podem estar pensando, o professor João Hélio gosta de aulas remotas. Não, detesto. Simplesmente detesto. Porém, não é pelo fato de que eu deteste aulas remotas que também eu vá fechar os olhos e não perceber que se já começamos assim, é mais viável terminar dessa mesma forma. Graças a Deus aqui em Carira reduziu o número de contaminações por Covid-19. Tivemos quase 50 mortos de Covid, mas ultimamente não se registra nenhum caso de falecimento, nenhum caso de contaminação, apesar que a variante Delta está rodando aí pelo mundo e ainda assusta. Mas nós temos boas estimativas para que no ano letivo 2022 já comece tudo certinho. Então, seria mais prático para professor, aluno, governo estadual, comunidade escolar como um todo, e assim até o final do ano. Mas, se não é assim, não é da forma que eu quero, então vamos fazer da melhor forma possível. Uma outra coisa também que eu deixei bem claro, já que deixei bem claro nos dias 20 e 21 para as turmas que eu já visitei, que as turmas de História, e aqui eu estou me dirigindo nesse vídeo aos alunos do ensino fundamental de ensino religioso e os alunos de História do ensino médio das primeiras séries A e B. Então, no caso aqui, o pessoal das primeiras séries A e B, quando forem para a escola, levem o livro didático. Nós podemos precisar dele, não esqueçam do livro didático. Nós revisaremos alguns conteúdos. Já que na modalidade híbrida estaremos em sala de aula, nem que seja por esse exíguo mínimo espaço de tempo de 30 minutos, nós precisaremos revisar alguns conteúdos, porque pelas aulas remotas nós nunca sabemos se o aluno entendeu realmente, se o aluno participou, se o aluno conseguiu aprender aquele conteúdo. Eu tenho certeza que alguns estão dando o máximo de si, mas outros não estão nem aí. Então, nós precisamos ter essa convicção, essa certeza de que pelo menos o professor transmitiu para o aluno cara a cara ali na sala de aula. Então, muitos conteúdos, eu estarei voltando ao começo. Alguns conteúdos, tanto de história quanto de ensino religioso, eu vou repetir para as mesmas turmas, tipo o que é ensino religioso, o que é história, que são fontes históricas, que são coisas que a gente comenta em todo o começo do ano letivo, e novamente eu vou fazer isso porque é necessário, porque afinal de contas é o novo normal, estamos recomeçando. Por mais que alguns digam, isso aí eu já sei de cor e salteado, para mim pouco importa se você já sabe de cor e salteado, então vai ver de novo, vai revisar e vai aprender mais ainda, não tem problema nenhum com isso. A postura de alguns alunos diante dos anos letivos 2020 e 2021, responsabilidades e consequências. Da mesma forma que eu comentei agora há pouco sobre eu estava comentando sobre a presença nos plantões. Agora, quanto às atividades. Pessoal, é incrível que eu passei durante o ano letivo atividades de resumo, atividades que deveria assistir um vídeo bastante longo, e desse vídeo eu faço algumas perguntas, e às vezes a pergunta para ser respondida está lá no fim do vídeo, tem que assistir o vídeo novamente, e vai ter que escrever tudo isso e mandar para mim, fotografar e enviar. Eu até fiz algo que eu não queria sinceramente, que era criar salas no Google Classroom, que eu não gosto daquilo, mas para atender a alguns alunos que acham mais fácil, que acham mais organizado, eu criei salas no Google Classroom. Não estou mais recebendo atividades via WhatsApp, isso para facilitar a vida dos alunos. Para mim tanto faz, ok, mas tudo bem. Então, mas mesmo assim, alguns alunos com atividades atrasadas, às vezes me diziam, professor, pode deixar que eu envio as atividades daqui para amanhã. E atividades que demorariam dias para serem feitas, digamos que 10, 15 atividades de história atrasadas, que se fosse para fazer seriamente, levaria no mínimo uns 3 dias,
a pessoa me promete que vai enviar numa tarde, no outro dia de manhã está tudo certinho, enviou tudo rapidão. Bom, o que eu posso dizer é parabéns, né? Vai se dar bem no Enem com certeza, mas eu também sou levado a acreditar que as pessoas passam resposta de atividade umas para as outras. Não posso garantir, mas tenho todo o direito de desconfiar. É estranho que tantas atividades sejam respondidas tão rápido, mas aqueles que agiram dessa forma, de forma mentirosa, durante o ano letivo 2020 e 2021, não se preocupem, as consequências serão colhidas. Vocês podem enganar a mim, como muitos devem ter enganado, não sei. Podem enganar a sociedade, enganar quem vocês quiserem, mas as consequências vocês colherão. Eu estou dizendo isso não como estou profetizando coisa ruim para a vida de ninguém, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém está livre da colheita. Tinha gente que estava tão, digamos que, como é que eu poderia falar? Tão apreensivo, vou usar essa expressão, quanto ao primeiro dia de aula, que tinha tanta gente que esperava que eu fosse esculachar sobre isso, que eu ia passar os 30 minutos de aula só comentando sobre quem não faz atividade, quem ficou o ano letivo todinho sem fazer nenhuma atividade. Mas eu vou fazer o quê? Cada um vai ter a colheita daquilo que semeou, simplesmente. Não tem necessidade de ficar só em sala de aula comentando. Irresponsáveis, deveriam se preocupar, vai estudar que é bom. Ninguém nunca vai ouvir isso de mim. Ah, estudo que é bom, que é para o seu futuro. Eu acho que isso aí cada um já deveria saber, né? O quanto é importante o estudo. Para eu ficar repetindo isso em sala de aula, é chato, é maçante e ninguém gosta disso. Eu não gosto de falar coisas que em sala de aula as pessoas não gostam de ouvir. Então, vamos lá. Comentários também. Interessante, já ia esquecendo aqui, que nesse ano letivo eu passei alguns vídeos no YouTube, aquele sobre como fazer um resumo, como fazer um cabeçalho, aquele dali foi visto e revisto algumas vezes, deu para perceber. Porém, eu fiz alguns vídeos específicos para algumas turmas, e o interessante é que turmas que são, por exemplo, sétimo A e B, oitavo A e B, nono A e B, tem turmas que somando as duas dão mais ou menos 40, 50 alunos, somando A e B. Aí eu passo um vídeo no YouTube para uma turma dessas e quando eu vou ver depois tem 15 visualizações. Contando que quando a gente posta o vídeo e vai conferir, já fica uma visualização nossa. Aí depois, se eu for assistir de novo o vídeo para ver se ficou legal, mais outra visualização. Tem algum curioso que vai lá e olha, então digamos que em média, em uma série que é dividida em A e B, que juntando as duas vai dar em média 50 alunos, tem 13 visualizações. Mas só que mais de 20 vão mandar uma confirmação de atividade dizendo eu assisti o vídeo. E agora? Eu poderia dizer que isso, se eu fosse fazer uma contabilização, alguém estaria mentindo aí. Mas eu não me interessei em fazer isso não quis perder meu tempo não. Comentários sobre a terceira avaliação. Semana passada, a 27ª semana foi semana de avaliação da terceira unidade. Logo eu vou postar as notas. E eu não quero nem comentar sobre avaliações, porque esse sistema de avaliações do governo do estado durante a pandemia na minha humilde opinião, um sistema de avaliação muito cretino, porque o aluno fica com 5, 7 ou 9. Ou seja, todo mundo passa. Todo mundo passa. E aí? O aluno bem intencionado vai estudar, porque quem estuda, estuda de qualquer forma. Estuda porque quer o que pensa, faz projetos para o futuro. O aluno que não está nem aí pode ter avaliação de 0 a 10, pode ser o que for, ele não vai fazer nada de qualquer forma. Então, isso aí deixa para lá. Então,
a questão é que, em tese, ninguém reprova. Até aqueles que não fazem nada, aí tem o EIA. Aí eu pergunto, um EIA para quem não fez nada? Eu vou pedir o quê? Que faça aquilo que não fez. E se não fizer, tem recuperação semestral. Se não fizer recuperação semestral, tem a recuperação final. Se não fizer recuperação final, aí tem o quê? Ele é promovido de uma série para outra. Ah, mas não foi aprovado, ele apenas foi promovido, passaram, botaram na outra. Vai estar na outra turma ou não vai, de qualquer forma, junto com os outros? Ah, mas é porque. Não, não é porque aí vai estar na outra turma. Então eu não vou perder meu tempo olhando lá quem fez e quem não fez. Vai todo mundo ser aprovado e pronto. Isso é o que a gente sabe, é isso que acontece. Depois, quando houver um sistema de avaliação sério que valha de 0 a 10, que a gente possa dar 10, 9,5, 8, 0, 0,5, 5, 6, sei lá, ou fazer um meia para valer mesmo, fazer recuperação de forma séria. Isso aí, se começar a partir do ano que vem, tudo normalzinho, tudo bem, mas a gente sabe que agora uma avaliação séria, responsável e competente é praticamente impossível, porque o governo não deixa com esse sistema cretino que foi criado aí de conceitos aí, sei lá que nome é que eles dão, que isso eu acho até irritante esse sistema, mas a gente tem que se enquadrar naquilo que está aí. Sobre esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele já é uma tarefa da quarta unidade. E eu não deixei por escrito como deveria ser